Oi, gente, boa noite, tudo bem? Conforme eu falei pra vocês, eu não vou poder dar aula amanhã, na quarta-feira. Então, vou gravar um videozinho aqui da aula que eu daria amanhã, né? Já que a gente entrou na unidade 5 e nós trabalhamos, na verdade, o empregado propriamente dito, com suas definições, e agora nós iremos entrar nos tipos de empregados. Então, vamos lá. Como eu faço todas as aulas, inicialmente eu vou recapitular tudo que a gente já viu até aqui. Nós vimos unidade 1, a disciplina do direito do trabalho. Vimos sobre a autonomia, que até caiu na prova, né? Sobre as teorias que classificam o direito do trabalho. Em seguida, nós descobrimos todos os benefícios do artigo 7º da Constituição Federal, que são os direitos que os empregados têm, né? Em seguida, nós passamos para os princípios, que são a fonte basilar do direito do trabalho. Depois, nós entramos nas fontes do direito do trabalho. E nessa unidade 5, nós iniciamos a aula passada o que eu posso chamar dos atuantes, né, dos personagens do direito do trabalho. E aí, nessa situação, nós fomos apresentados, a aula passada, ao empregado. E eu disse para vocês o seguinte, até com o exemplo do rapaz do Fique de Olho, né? Eu disse que aquele que for pessoa física, que prestar serviços pessoalmente, que receber por isso, e aí, portanto, nós temos a onerosidade, que houver uma certa habitualidade nessa prestação de serviços, e aí eu também falei sobre essa habitualidade como seria, e que tivesse subordinação, ou como o próprio artigo 3º fala, que executasse esse serviço à dependência daquele que lhe enviou, que lhe determinou, essa pessoa seria classificada como empregado. E aí nós temos algumas situações em que nós temos trabalhadores e outras situações que nós temos empregados. Ou seja, os empregados são aquelas pessoas que estão caracterizadas ali e nós temos a divisão desses empregados que hoje nós falaremos de 3 tipos. Hoje nós falaremos dos empregados em domicílio, nós falaremos sobre, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vou passar pelo teletrabalho e nós falaremos ainda do empregado rural, com seus conceitos, né? Deixa eu ver aqui, do empregado doméstico, tá? Então, inicialmente, a gente trata do empregado em domicílio, que fala o seguinte, qual seria o conceito necessariamente desse empregado em domicílio. E aí eu vou pedindo desculpa para vocês, que eu tô olhando aqui pro computador, porque eu vou ler os artigos, para que a gente possa estar acompanhando direitinho, inclusive vocês aí, né? E na nota de aula, o empregado em domicílio é o 2.1.1, quando a gente inicia os tipos e diferenças, tipos de empregados e diferenças de outras figuras, né? Então, o 2.1.1 é o empregado em domicílio. E aí, o artigo 83 da CLT fala o seguinte: é devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, considerado este como executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere. Isso significa o quê? Vamos lá. É devido, no mínimo, o mínimo, como a gente já sabe, salário mínimo, ao trabalhador que trabalhe em domicílio, ou seja, no local que ele escolher, não necessariamente na casa dele, considerado este como executado na habitação do empregado ou em oficina de família, mas obviamente ele pode escolher um outro lugar, por conta de empregador que vá remunerar, certo? E aí, nós temos o seguinte, como exemplo clássico dessa execução de empregado em domicílio, nós temos as costureiras. As que a gente conhecia como as costureiras por facção. Como é que acontece nessas situações? O empregador diz o seguinte, eu quero que você faça tantas peças de facção para mim. Na sua casa, contrata mais ou menos ali o horário de trabalho dela, porque ele sabe que para ela cortar todas aquelas peças, ele precisa mais ou menos daquela quantidade de horas. E ao final do combinado, ele deverá remunerá-la tal qual um empregado, porque a CLT fala que ela é empregada,
tá? Deverá assinar a carteira dela e ela receber todos os direitos. Isso aqui faz jus um empregado normal, ok? E aí, a gente diz o seguinte, professor, aula passada, nós vimos o teletrabalho. Nós fizemos uma introdução ao teletrabalhador. De fato, nós fizemos uma introdução ao teletrabalhador, que já tinha, assim, uma noção pela CLT, mas a reforma trabalhista 3467 veio e trouxe a regulamentação do teletrabalho, tal qual eu disse para vocês. Então, o teletrabalho fala o seguinte, artigo 75A da CLT. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto nesse capítulo. O B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Ou seja, existem alguns fatores aqui para serem considerados o teletrabalho. Primeiro, o teletrabalho é uma prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Não diz necessariamente onde deverá ser, mas é fora das dependências do empregador. Com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, é o seguinte, eu posso ter aquela pessoa que trabalhe necessariamente com tecnologia como um vendedor externo, ele não estará dentro das dependências da empresa, mas ele não será um teletrabalhador, porque necessariamente o trabalho dele constitui como um trabalho externo. Ele é vendedor, ele precisa sair da empresa para fazer isso. Então, o teletrabalhador é aquele que esteja sob o impulso da realização do trabalho através de utilização de tecnologias de informação e de comunicação. Ele tem que fazer o trabalho fora das dependências da empresa e o trabalho dele não pode constituir necessariamente como um trabalho externo, ok? O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, tipo reuniões, que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho. Digamos que eu contrate uma pessoa, né, em regime de teletrabalho, e aí necessariamente ele entra com a reclamação trabalhista dizendo o seguinte: olha, era teletrabalho, mas na verdade eu precisava ir à empresa 2 vezes por semana para fazer uma reunião. Então a lei já veio e já disse o seguinte: não vai descaracterizar o teletrabalho o fato de você ter que comparecer à empresa umas 2 vezes por semana, se for o caso, para realizar atividades relacionadas à sua lá na empresa, como reuniões. Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Então, eu preciso ter, primeiro, um contrato falando que ele é teletrabalho. Eu não posso dizer simplesmente que é e não ter isso, certo? E eu posso, em algum momento, alternar isso, não tem problema. Contanto que as partes, ambas, resolvam realmente que necessariamente poderá ser alterado o regime dele de teletrabalho para trabalho presencial, tá? E será registrado através de um aditivo contratual, porque se eu tinha um contrato falando que era teletrabalho e eu passo para presencial, eu preciso alterar aquele contrato e deixar também registrado que deverá ser através de um aditivo. Parágrafo 2º. Poderá ser realizada a alteração no regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador. Essa é uma outra hipótese. Antes era por mútuo acordo, agora é só em relação ao empregador. Garantido prazo de transição mínimo de 15 dias com correspondente registro em aditivo contratual. Então, assim, pode ser pelos dois? Pode. A gente convenciona, bota aqui, deveria haver um contrato, a gente faz um aditivo, pode ser amanhã. Pode ser só pelo empregador? Pode, porque ele tem o poder diretivo, que a gente vai ver quando a gente conhecer o empregador, quem é essa pessoa. Agora a gente está sendo apresentado só o empregado, certo? Mas, nesse caso, eu tenho que ter uma transição mínima de 15 dias, porque aquela pessoa que estava habituada a trabalhar em casa precisa necessariamente se habituar ao novo regime, ao novo local de trabalho dele. Ele precisa adequar a vida dele, que antes era ali misturado, para que ele possa exercer o teletrabalho, mudar de teletrabalho para presencial.
As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura necessária e adequada à prestação de trabalho remoto, bem como o reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. O empregador deverá fazer, o empregado deverá ter esses equipamentos. E se por um acaso tiver de haver um reembolso por parte do empregador desses equipamentos tecnológicos, como é que deverá ser? Deverá vir escrito no contrato de trabalho acerca desse reembolso de despesas, tá? Por quê? Porque senão o empregador pode dizer o seguinte: olha, eu estava descontando, ou eu estava realmente querendo outra coisa, e alegar uma série de coisas. Então, para que fique tudo bem registrado, gente, vocês me desculpem que eu estou morta de gripada, viu? Para que fique tudo devidamente registrado, né, o reembolso deverá vir em contrato escrito, ok? As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. Então, até para que não integre realmente a remuneração do empregado, eu preciso que venha no contrato de trabalho lá, que é reembolso de equipamento tecnológico, e deverá vir a possibilidade do reembolso. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar, a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Isso aí é, inclusive, uma polêmica que a gente ainda tem para desvendar em relação ao teletrabalho. Se essa pessoa sofrer, por exemplo, um acidente de trabalho no ambiente da casa dele, como é que isso vai ficar, né? Se, na verdade, o empregador é quem deve observar, tem a responsabilidade de vigiar o empregado para que ele não sofra qualquer acidente de trabalho, mas ele está no recinto da casa dele, como é que vai ser isso? O que a lei trouxe foi somente o seguinte: o empregador deverá instruir os empregados acerca, de maneira expressa e ostensiva, então tem que ser por escrito, e tem que haver um treinamento, o ideal é que haja sempre uma lembrança disso, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho, em relação à cadeira, em relação à altura da cadeira para a mesa, que são regras ergonômicas, que normalmente no ambiente de trabalho, o empregador é responsável por ela. Em casa, não tem como o empregador necessariamente ser responsável por ela, mas a lei diz que o empregador deverá instruir e ostensivamente seus empregados quanto a isso. Então, é bom que, se um cliente me perguntar acerca dessas situações, eu vou dizer para ele o seguinte: você vai entregar o equipamento, você vai ter tudo previsto no contrato de trabalho dele, e você vai fazer umas regrinhas, entregar para ele umas regras para evitar acidente de trabalho por doença, e periodicamente relembrar e fazer prova necessariamente de que você está preocupado com isso. Porque o que a CLT trouxe para a gente foi essa possibilidade de o empregado deverá assinar o termo de responsabilidade, comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Então, o empregador vai instruir e o empregado vai assinar as instruções que são enviadas, que são dadas pelo empregador, tá? E aí, a diferença necessariamente do teletrabalho para o empregado em domicílio que a gente estava falando. O empregado em domicílio, que são aquelas costureiras faccionistas até que eu comentei com vocês, não tem necessariamente que trabalhar com uma tecnologia. Ao contrário, o empregado em domicílio, normalmente, ele é um empregado mais artesanal, né? Um empregado que tenha uma expertise diferenciado, que não precise ser dentro da empresa, que entregue um produto final para o empregador, mas que essa história do empregado em domicílio veio para evitar que todo empregado a gente deixe em casa e deixe de pagar os direitos dele, né? Veio mais como uma precaução na lei, para que se evite uma burla de todo empregado se mandar para casa e deixar que se pague, deixe de pagar os direitos que ele faz jus do artigo 7º, né? Como a gente já viu. Então, a diferença necessariamente do empregado em domicílio para o teletrabalho é exatamente o uso da tecnologia. Cheio de exatamente, né? É o uso da tecnologia. O teletrabalhador, na verdade, ele faz jus, ele
faz jus não, ele trabalha em cima de uma tecnologia e o empregador necessariamente vai verificando se ele realmente está trabalhando através, como eu disse para vocês na aula passada, da quantidade de toques no teclado, ou põe uma webcam para saber, para realmente ficar em comunicação com ele o tempo todo, né? São situações que podem configurar o controle do empregador por parte do empregado na execução do trabalho dele, tá? E aí, a gente passa para o empregado rural. Empregado rural, exatamente. Quem seria necessariamente empregado rural? A gente tem no artigo 7º da CLT o seguinte preceito. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam aos trabalhadores rurais, assim considerado aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, condição 1, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Então, ele trabalhará com pecuária ou necessariamente com agricultura, mas que não estejam ligados à indústria. Porque se eu tiver por exemplo, né, uma fábrica de castanhas de caju. E aí eu tenho aquela pessoa que tá lá no cultivo do caju, tá? E o caju é bem sazonal, a gente sabe disso. Então, no período que nós estamos sem colheita, eu pego e mando ele para casa, que eu digo, não, a sua atividade, você é empregador rural, eu não tenho tanta obrigação em relação a isso, não, a atividade é sazonal e tal. Classificado como empregador rural, inclusive para recolhimento de previdência, tá? E aí, a gente vai e ele entra com a reclamação trabalhista e aí a gente vê que ele realmente não era um empregado rural. Por quê? O empregado rural é aquele que maneja com agricultura ou pecuária, mas que essa agricultura e essa pecuária não estejam voltados para a indústria do trabalho que ele faz, certo? Para complementar, a gente tem a Lei 5589 de 73, que diz o seguinte, no artigo 2º, empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, mas é só o, fica no primeiro, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sobre as dependências desse mediante salário. Então, eu terei aqui, fora essa última parte, que ela já está bem caracterizada como empregado, né? Ou seja, que presta serviço de natureza não eventual, a gente já sabe, por isso que ele é empregado. A empregador rural, que depois, mais lá adiante, quando a gente vai estudando os tipos de empregador rural, a gente vai ver quem é ele. Sob as dependências desse e mediante salário. Ou seja, 3 requisitos necessariamente do conceito de empregado, né? Mas, no começo da frase do artigo, a gente tem o seguinte, empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural, prédio rústico. Então, eu tenho, na junção dos conceitos, que o empregado rural é aquela pessoa que trabalha em propriedade rural ou prédio rústico, e aí a gente vai já falar um pouco sobre isso, que tem atividade dentro da agricultura ou da pecuária e que essa atividade não esteja relacionada à indústria. E aí, Williane, o que é necessariamente o prédio rústico, né? Ou o prédio rural. Eu costumo dar um exemplo que antes eu morava ali perto ali na Sapiranga, e quando eu ia deixar meus filhos no colégio, que eles estudavam no colégio ali próximo, eu passava, às vezes eu ia passando e eu tinha que parar porque passava uma manada, né, de bichos na minha frente, eu tinha que parar. E um dia eu descobri que eu tenho uma amiga que morava ali pertinho, que eu fui lá na casa dela, ela disse, não, Williane, tem uma vacaria aqui perto. Aí eu falei,
Como assim uma vacaria? Porque eu não imaginava que tivesse uma vacaria ali perto dessa praia. Não, tem uma vacaria. Uma vacaria que é um prédio rústico. Era uma vacaria. Williane, mas é dentro da área urbana. Tudo bem, mas ele desenvolveu. E normalmente passava um vaqueiro tangendo esses bois e essas vacas. Essa pessoa trabalhava numa vacaria, ou seja, num prédio rústico, que significa dizer o quê? Que era um prédio voltado para a atividade rural, mesmo fosse dentro do perímetro urbano, né? E que necessariamente tinha uma atividade de pecuária e que não fosse para a indústria. Essa pessoa era um empregado rural dentro da cidade, tá? Então, mesmo que não houvesse uma... Para que a gente possa classificar, a gente tem que ter esses 3 requisitos. Da mesma forma, se eu tiver uma casa na fazenda, tá? E, portanto, de início já um local onde a gente poderia dizer que é um empregado rústico, não é? Que propicia a contratação de empregados rurais. E eu tenho aquela pessoa que necessariamente presta serviço para mim dentro da casa, onde ela lava os banheiros da casa, onde ela faz a limpeza da casa, onde ela cozinha. Essa pessoa não será um empregado rural só porque está num perímetro rural, ok? Um sítio localizado num outro local e etc. Não vai. Ele será um empregado doméstico porque ele está dentro do ambiente doméstico, ok? E aí vamos adiante. Diante disso, e considerado já conceituado o empregado rural, a gente passa necessariamente para o empregado doméstico. E o empregado doméstico a gente tem o seguinte: até outro dia, né? E eu brinco com vocês que eu digo que eu sou jurássica e eu peguei tudo isso, né? O empregado doméstico, ele não tinha diversos direitos a que todos os empregados seletistas tinham. Um deles era o FGTS e o outro as horas extras. Ou seja, ele tinha uma jornada indefinida e por conta disso ele não tinha direito necessariamente às horas extras. E aí a gente tem o seguinte, artigo 1º, né, da Lei Complementar 150/2015, que foi a lei que veio tratar dos empregados domésticos e alterar o texto constitucional para inserir aquele parágrafo único do artigo 7º que a gente viu, dizendo que o empregado doméstico terá direito a todos aos direitos A, B, C, D que tem lá, né? Das alíneas tais quais os empregados seletistas convencionais. Então, essa lei complementar vem e diz o seguinte: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana, aplique-se o disposto nessa lei. Eu não sei se vocês se recordam que quando eu dei a definição necessariamente do empregado, que eu falei da habitualidade, eu disse para vocês o quê? Eu disse o seguinte: não existe nada na lei que regulamente a quantidade de dias que gerará o vínculo ou não. O que se usa, na verdade, é o que é dito na Lei Complementar 150/2015, que fala que o empregado doméstico que trabalhe por mais de 2 vezes por semana terá o vínculo gerado. Repetindo, que trabalhe no âmbito residencial destas por mais de 2 dias por semana, então, portanto, 2 dias não configura vínculo, aplica-se o disposto nessa lei, certo? Destrinchando esse conceito, a gente pode ver o seguinte. Vamos dispensar a primeira parte e eu vou dizer o seguinte: ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços, não vou falar do início mesmo, que presta serviço de forma contínua, é a habitualidade, né? A gente já está vendo que ele é empregado doméstico, pessoa física, porque não pode ser uma pessoa jurídica que vai prestar serviço dentro da sua casa. De forma contínua, que é a habitualidade, subordinada, que é a subordinação ou a dependência que se trata do artigo 3º da CLT, onerosa, ele recebe salário, e pessoal.
E aí, o que é que acontece? Ele trouxe para dentro do conceito do artigo 1º os conceitos que a gente já tem do artigo 3º da CLT, ou seja, de empregado. Ele acrescentou a isso que essa pessoa não pode trabalhar tendo a finalidade lucrativa a pessoa ou a família. E tem que ser no âmbito residencial dessas, certo? Por mais de 2 dias na semana. Então, vamos lá. Se a gente já sabe que preenche os requisitos, aqueles requisitos mesmo do empregado, né? A gente já sabe que mais de 2 vezes por semana configura vínculo e menos não configura. Vamos, então, nos ater à seguinte expressão. De finalidade, aquele que presta serviço à família, né? Com a finalidade não lucrativa, ou a pessoa ou a família. Significa dizer o quê? Significa dizer que essa pessoa tem que prestar serviço realmente à família, né? Ou a pessoa da família, se for somente uma pessoa, ou a família propriamente dito. Se por um acaso essa família tiver uma empresa, né? Ou mesmo que essa família tenha uma atividade que gere lucro dentro da casa deles, né? E aí ele começa a pedir emprestada a pessoa daquele empregado doméstico para executar esse tipo de serviço, acaba que essa pessoa vai perder o cunho de ser um empregado doméstico. Williane, eu não entendi nada. Vamos lá. Eu faço bolo para fora. Eu sou boleira, como a gente chama, né? E aí, eu tenho aqui dentro da minha casa, sei lá, uma pessoa que é o meu anjo da guarda. E aí eu começo a dizer para ela o seguinte: ô, Jô, termina aqui de confeitar esse bolo, né? Tô fazendo os bolos aqui para poder vender. Aí ela diz: dona Liliane, peraí que eu tô aqui fazendo, sei lá, estendendo roupa, vou já. Pois quando tu terminar, tu vem aqui só cobrir o bolo. Daqui a pouco eu digo: Jô, bate esse bolo aqui, não sei o que mais lá. Jô, faz isso, faz aquilo. Eu vou ganhar dinheiro com aquele bolo. Essa pessoa não está executando simplesmente as atividades da casa. E aí, nessa circunstância, eu estou descaracterizando o empregado doméstico da função necessariamente doméstica para ele passar a ser um empregado convencional por prazo indeterminado, seletista e, portanto, ele fará jus a todos os direitos do artigo 7º da Constituição Federal. Então, quer dizer que se a Jo sair daqui de casa um dia e disser, entrar com a reclamação trabalhista requerendo, por exemplo, sei lá, uma diferença de FGTS que tenha por conta de que ela era empregada doméstica, recebia menos. E nesse caso, ela diga: olha, na verdade, eu não era empregada doméstica coisa nenhuma, porque eu vivia fazendo bolo para ela e ela ganhava dinheiro com isso, e eu não ganhava nada mais com isso. Ela certamente ganhará, tá certo? Então, para que seja necessariamente caracterizado o empregado doméstico, eu tenho que ter essa pessoa dentro desses requisitos do artigo 1º da Lei Complementar 150/2015, obedecendo a esses requisitos. E aí eu pergunto para vocês: o empregado de condomínio, tendo em vista que o condomínio é uma residência múltipla, ou seja, é um lar, são várias pessoas com várias residências acopladas num determinado espaço físico. Tendo em vista que o condomínio é uma residência múltipla e eu tenho empregados do condomínio, essas pessoas serão empregados domésticos ou serão empregados convencionais? E aí eu lhe digo, essas pessoas serão empregados convencionais, porque a lei fala somente da pessoa ou da família, tá? A partir do momento que eu tenho um condomínio, eu tenho um ente despersonalizado, que é o condomínio, mas ele terá CNPJ, né? Ele terá síndico. E ele não obedecerá necessariamente às ordens da família. Ele obedecerá às ordens do síndico do condomínio, que é o representante daquelas múltiplas famílias, tá certo? Há uma diferença, por exemplo, entre empregado doméstico e empregado autônomo, que é uma dúvida que todo mundo tem, que é a diarista.
A diarista, ela é uma empregada autônoma. E aí, eu também já comentei em sala, mas eu vou repetir. Necessariamente, quais seriam as diferenças entre a diarista e a empregada doméstica? Inicialmente, como a lei prevê os dias fixos na lei da empregada doméstica, então, diarista não pode ter 3 vezes por semana. Se ela vier 3 vezes por semana, ela ficará caracterizada como empregada doméstica, ao invés de diarista, tá? E aí, eu acho que eu também já comentei em sala, que eu brinco, dizendo o seguinte, a diarista é toda quarta. Aí ela diz, Dona Eliane, eu não vejo essa quarta não, tá certo? Aí eu digo, tá bom, não tem problema nenhum não, você é quem manda na execução do seu serviço. Embora você vá engolir seco, porque sua casa vai ficar suja e etc e tal, mas de fato ela não lhe deve subordinação. E pelo fato de não lhe dever subordinação, ela pode vir e pode não vir. E eu até brinco dizendo, era isso que eu ia falar antes, né? Que se ela disser assim, eu vou começar pela sala, tá certo, comece pelo lugar que você quiser. Se você inventar de dar todas as ordens milimetricamente, tá? Junto com ela passar a vir 3 dias por semana, junto com passar a pagar ela por mês, junto com descontar cada vez que ela não vier, pode ter certeza que ela vai entrar com a reclamação trabalhista, ela pode até não entrar, mas que se entrar ela ganha um vínculo empregatício em razão do preenchimento dos requisitos, tá? Então, o ideal realmente é o quê? O ideal é que o correto é que não tenha mais de 2 vezes por semana, para que se caracterize como diarista e nessa sequência que ela tenha flexibilidade para executar o serviço da maneira como ela queira e vir nos dias que ela queira, muito embora você possa convencionar, claro, alguns dias mais fixos, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês aqui. Sim, que na verdade é sempre um caso a caso, né? Porque o direito é baseado em fatos e a gente não podia deixar passar uma aula, se vocês esquecendo isso, claro. E aí, só para lembrar realmente que, por força da Lei 150, Complementar 150/2015, a gente tem o artigo 7º da Constituição Federal que a gente viu no parágrafo único, quando a gente viu o artigo 7º, que são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos tais, né? E aí ele elenca todos os incisos, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para vocês. Eu coloco aqui umas jurisprudências, diferenciando o empregado doméstico dos empregados autônomos, né? E é basicamente isso, tá? Era isso que eu ia dar na aula para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Para que vocês possam me dar a presença de vocês, porque eu não sou besta nem nada, vocês têm que ter assistido esse vídeo. Eu queria que vocês colocassem para mim a diferença entre o empregado doméstico e o empregado autônomo, e o empregado rural e o empregado urbano, e me entregassem na próxima aula. Porque aí eu vou fazer a chamada somente para quem viu o vídeo, viu que tem essas 2 perguntas e que me entregar na próxima aula, tá bem? Um beijo bem grande, peço desculpas porque eu não vou poder comparecer. Fiquem com Deus e até quarta-feira, porque segunda é feriado, tá bom? Um bom final de semana, um bom feriado para vocês, um beijo grande.